Olá, sejam bem-vindos ao programa JBP Podcast, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É um prazer estar aqui hoje para fazer a apresentação. Eu sou o Dr. Bruno Baldi, pneumologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e atualmente vice-editor do Jornal Brasileiro de Pneumologia. E hoje a gente vai conversar sobre um artigo muito interessante, escrito pelas doutoras Simone Krupock, que é pneumologista do Hospital Geral de Goiás, fez o doutorado dela na Unifesp, e também com a doutora Eliane Mancuso, que é pneumologista e coordenadora do Ambulatório de Doenças Pulmonares Intersticiais do Hospital das Clínicas da UFMG. E o artigo em questão do jornal que a gente vai discutir aqui tem o título de Incidência Relativa de Doenças Pulmonares Intersticiais no Brasil. É um estudo bem interessante, porque diria que é o primeiro estudo que avaliou a incidência desse grupo de doenças no nosso país, então tem uma importância grande aí para a prática do pneumologista geral também. Então, eu vou começar perguntando para a Eliane, a ideia é que a gente faça um bate-papo mesmo, Eliane, se você explicar de uma maneira prática e objetiva, vocês explicarem os resultados aí dos estudos e algumas implicações práticas. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade grande de desenvolver registros no nosso país, em função de custos, dificuldades técnicas também, e especificamente em relação ao estudo de vocês, qual que vocês consideram que é a importância de um estudo, de um registro epidemiológico em doenças intersticiais no Brasil? Olá, então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da SBPT para participar desse podcast e poder comentar, então, dessa publicação, fruto de um trabalho intenso e colaborativo produzido a muitas mãos. Primeiro, então, vamos rever o conceito de registro, que pode ser definido como uma coleção longitudinal e sistemática de dados do mundo real. A partir desses dados, é possível descrever o estado de saúde e as intervenções médicas em uma população definida de indivíduos. Os registros possibilitam ainda a coleta de dados reais sobre o curso clínico das doenças e seu impacto nos pacientes e nos serviços de saúde. Outra característica é a coleta de um espectro mais amplo da gravidade de doenças, contemplando comorbidades e permitindo, assim, uma melhor compreensão do comportamento e do impacto da doença no mundo real. Até hoje, não havia uma lacuna na literatura em relação à incidência de doenças pulmonares intersticiais, as DPIs, na América do Sul. Portanto, conhecer a incidência da DPI no Brasil motivou a realização deste estudo, como forma de contribuir para a compreensão global desse subconjunto de doenças por aqui. A partir desse conhecimento, será possível auxiliar os sistemas de saúde a tomarem decisões sobre como melhor alocar recursos para preencher as necessidades locais, considerando as terapias emergentes para DPI, frequentemente de custo elevado. Até o momento, não existem estudos epidemiológicos disponíveis sobre a incidência, prevalência ou frequência relativas da DPI no Brasil. Um exemplo da aplicação do conhecimento é a pneumonite de hipersensibilidade, secundária à exposição a mofo, aves e penas no Brasil, que é atribuído a condições das residências com presença de umidade e mofo, e um alto número de aves em cativeiro mantidas próximas a humanos em nosso país, ressaltando aqui a importância de desenvolver questionários específicos regionalmente que podem ser validados e usados de forma confiável para identificar exposições relevantes e, no futuro, poder intervir no prognóstico dessas condições. Bom, Simone, dando sequência, só para a gente detalhar e até eventualmente, se outras pessoas eventualmente quiserem reproduzir esse tipo de estudo aqui no país, como é que foi realizado o estudo, uma vez que reuniu centros de mais de uma região aí no país? Então, Bruno, primeiro eu queria também agradecer pelo convite, né? E é um trabalho extremamente importante para mim. Eu falo que é como se fosse um filho, minha tese de doutorado. E assim, esse trabalho ele foi feito, como todo mundo já sabe,
em 6 centros de referência de doenças intersticiais no Brasil, e a gente fez, basicamente, uma análise retrospectiva de prontuários de casos incidentes de doença intersticial. O período de coleta de dados, ele foi de janeiro de 2013 a janeiro de 2020, e foi preenchido uma ficha padronizada, na época. Esses 6 centros, eles estão reunidos já tem um tempo, para desenvolver, com o objetivo de desenvolver estudos, e eles padronizaram a avaliação, e eles tinham alguns quesitos, por exemplo, eram centros que deveriam ter a possibilidade de realizar procedimentos diagnósticos, igual uma biópsia pulmonar. Além disso, eles participavam de reuniões periódicas com discussão multidisciplinar, contendo um pneumologista com experiência em doença intersticial, um radiologista torácico, um patologista pulmonar. Além disso, os critérios diagnósticos que foram utilizados são aqueles que nós já conhecemos, conforme as recomendações internacionais atuais, disponíveis na literatura. Porém, por exemplo, naqueles casos que a doença intersticial ela tinha ficado indefinida, ou que existia mais de um diagnóstico para tal caso, posteriormente foi feita uma nova discussão multidisciplinar e foram reavaliados esses casos, principalmente pelo Comitê Central, junto com os centros regionais específicos daquele caso. Outro ponto também que foi levado em consideração é que, para a gente fechar esse diagnóstico desses casos indefinidos, sempre era considerado, por exemplo, se o paciente ele já tinha ou se ele não tinha uma doença do tecido conjuntivo, se ele tinha algum autoanticorpo positivado, se ele tinha alguma alteração do exame físico que pudesse indicar alguma doença específica, e também se ele tinha já algum laudo de biópsia. Outro ponto que foi considerado naqueles pacientes que tinham na tomografia de tórax faveolamento e reticulado, e que tinham uma exposição conhecida, e tinham mais de 60 anos, eles foram considerados como fibrose pulmonar idiopática. Naqueles com menos de 60 anos, eles foram considerados com pH. Além, é claro, de, nesses casos, a gente considerar, por exemplo, se eles tivessem mosaico, ou se eles tivessem uma biópsia sugestiva de pH, por exemplo, ou se eles tinham linfocitose no lavado broncoalveolar. E com esse preenchimento dessas fichas de todos os centros, no final, todos os dados eles foram unidos numa tabela só e feito todos os cálculos pelo Comitê Central, né? Perfeito, obrigado, Simone. E, Eliane, quais os principais resultados do estudo? E aí, se puder até, se for possível, colocar algumas peculiaridades de cada região, se havia alguma diferença significativa, até para a gente entender essa questão de regionalização, assim, né, da incidência, né? Perfeito, Bruno. Então, vejam os principais resultados deste estudo. Conseguimos incluir, de forma muito bem avaliada, como a Simone descreveu há pouco, 1.406 pacientes. O diagnóstico mais comum foi a doença pulmonar associada à doença do tecido conjuntivo, em 26% dos casos, seguidos por pneumonite de hipersensibilidade, 23%, fibrose pulmonar idiopática, 14%, doença pulmonar intersticial não classificável em 10% dos casos e sarcoidose em 6%. Então, esses foram as proporções mais frequentes. Observamos um discreto predomínio no sexo feminino, 54%, e os principais tipos de exposição a antígenos orgânicos foram os antígenos aviários e MUF. 8% dos casos apresentavam história familiar de fibrose pulmonar documentada. A biópsia transbrônquica, realizada em 23%, e a cirúrgica em 17%. Como você bem comentou, nós observamos algumas diferenças nos diagnósticos finais nos diferentes centros. Eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, da doença do tecido conjuntivo, que ela foi mais frequente nos centros, e aqui colocando uma característica regional, nos centros universitários, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas e a Unifesp.
Perfeito. Você vê que ainda com todo o arsenal que a gente tem de ferramentas diagnósticas, a gente ainda permanece com em torno aí de 10% dos casos que a gente não consegue determinar a causa, né? Que é um ponto interessante também. Eu acredito que isso está relacionado também a mesmo utilizando critérios muito bem definidos, como a Simone colocou, e isso vai de encontro ao que a gente vê na literatura, que realmente em torno de 10% nós não vamos conseguir classificar definitivamente. Exato. Simone, e assim, comparando o registro do estudo aí de vocês com outros locais aí do mundo, como é que você pode fazer a comparação? Quais as particularidades aqui desses grupos do Brasil que foram avaliados, né? Então, o mais interessante disso, Bruno, é que existem, na verdade, poucos estudos epidemiológicos sobre doenças intersticiais, e aqueles que existem, quando a gente vai conseguir fazer uma comparação, existe uma variação muito grande entre eles. Por exemplo, a incidência das doenças intersticiais, pelos estudos, ela varia de 1 a 31,5 por 100 mil pessoas no ano. E a prevalência, ela também vai mais ou menos nesse mesmo encontro. E, assim, eu queria chamar a atenção para alguns pontos com relação a isso. Por que que existe essa diferença tão grande entre esses registros, né? O primeiro ponto que eu acho que pode justificar, explicar essa diferença, é que alguns registros eles foram publicados antes mesmo da criação das recomendações internacionais para o diagnóstico das doenças intersticiais. E alguma dessas recomendações que a gente conhece, elas vêm sendo atualizadas no decorrer do tempo, que a gente já sabe, igual a recomendação para diagnóstico da FIP, para diagnóstico das pneumonias intersticiais não idiopáticas, né? Elas foram modificando e sendo atualizadas. Outro ponto é que tem recomendações que foram desenvolvidas muito recentemente, igual, por exemplo, a de pH, que surgiu só agora em 2020. E, por exemplo, isso acabou gerando, na hora que você acaba comparando os registros, diferenças na metodologia desses estudos e resultados extremamente diferentes. Um outro ponto, por exemplo, que pode ter influenciado nessas diferenças, eu acredito que eu consideraria como se fosse uma fragilidade nos critérios diagnósticos que foram usados por alguns registros. Por exemplo, o primeiro registro que a gente tem, que foi lá de 88, na época nem tinha tanta tomografia de tórax disponível, os critérios de inclusão no estudo eram muito mais baseados em radiografia de tórax, pensa, doença intersticial em radiografia de tórax. Outros registros, eles utilizaram CIDs para inclusão das doenças, e muitos desses registros não tinha sido feito nem a discussão multidisciplinar, que hoje a gente já sabe que é um critério tão importante, né? Então, e por último, um outro ponto que eu acho que é muito importante nessa diferença entre os registros é a própria questão geográfica, local, a diferença nas populações estudadas mesmo. E aí a gente tem resultados muito diferentes. Por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática e a sarcoidose, elas foram muito mais comuns lá na região América do Norte e na Europa. A PH, ela foi muito mais comum no Paquistão, na Índia, e a doença do tecido conjuntivo, relacionada à doença intersticial, foi a que mais variou nesses registros publicados já, chegando, por exemplo, a 7% na Bélgica, até uns 34% mais ou menos no Canadá e na Arábia Saudita. Mas como a própria doutora Eliane falou, até o momento a gente não tinha registro abaixo da linha do Equador, ou seja, aqui para o sul. E se a gente for fazer uma relação com esses registros, e pensando aí, como a doutora Eliana falou, né, que o nosso mais comum foi doença do tecido conjuntivo e pH, existe inclusive um economista o Edmar Becha, que ele comparou o Brasil como se fosse uma Belíndia, ou seja, é como se fosse um país fictício entre a Bélgica e a Índia.
inclusive nessa questão, né, de comportamento das doenças intersticiais. Perfeito. Obrigado, vocês duas. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final aí, mas bem interessante essa discussão e parabéns pelo estudo aí mais uma vez, que é bem importante para o nosso meio. Muito obrigado, Bruno. Eu também deixo aqui já os meus agradecimentos e queria colocar, para concluir, que os resultados que nós apresentamos enfatizam a necessidade de uma estreita colaboração entre pneumologistas e reumatologistas, a necessidade de fazer perguntas detalhadas aos pacientes a respeito de potenciais exposições que podem resultar em pneumonite de hipersensibilidade, a importância de campanhas de saúde pública para conscientizar as pessoas sobre os perigos dessas exposições e a necessidade de regulamentos mais rígidos no local de trabalho para proteger os funcionários de exposições ambientais. E agora, deixo para você, Simone, finalizar nosso podcast. Então eu acho que também, além disso que a Eliane falou sobre as nossas considerações finais, eu acho que, assim, é muito importante essa questão do conhecimento das doenças intersticiais aqui, a epidemiologia aqui no Brasil, justamente para chamar a atenção dessas doenças aqui no nosso país e permitir que o sistema público de saúde tome decisões quanto aos recursos para atender às necessidades dos nossos pacientes. Ainda mais agora, nessa era de antifibróticos, que a gente já sabe que tem um custo extremamente elevado e que não são todos os pacientes que têm acesso no sistema público de saúde. E por último, mas não menos importante, o meu desejo mesmo é que esse estudo ele deixe um incentivo para mais centros participarem no Brasil, né, para se juntarem, para fazer um estudo maior, com mais áreas, né, com essa epidemiologia das doenças intersticiais. É isso, muito obrigada pelo convite, obrigada a você, Bruno, pela oportunidade. Então, a gente acabou de ouvir mais um episódio do programa JBP Podcast, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site do jornal, jornaldepneumologia.com.br, juntamente com o artigo, que está lá disponibilizado na íntegra, e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos então no próximo episódio. Um abraço a todos. Tchau. Obrigada, gente.